Em meio às areias do tempo, onde a história se confunde com o mito, jaz um enigma que desafia a nossa compreensão. Uma civilização que floresceu antes de qualquer outra, plantando as sementes do que hoje chamamos de humanidade. Eles nos deram a escrita, a roda, as leis. Mas quem eram eles? E como, de um assentamento remoto, ergueram impérios que ecoam até hoje? Se você é um apaixonado por desvendar os véus do passado, prepare-se. Esta é a história da Suméria, a primeira grande civilização humana, e as verdades chocantes que ela guarda. E se gostar do que vai descobrir, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no Crônicas Antigas para não perder nenhuma de nossas investigações. Nossa jornada começa há incríveis 8.500 anos, em 6.500 a.C., quando o primeiro assentamento na região da Suméria, no sul da Mesopotâmia, foi estabelecido em Tel El. Mas foi por volta de 5.500 a.C. que a Suméria começou a tomar forma como a conhecemos. Um povo vindo da Ásia Ocidental, falante da língua suméria, colonizou permanentemente a região, dando início ao que os historiadores chamam de período Ubaide. Esse nome, Ubaide, vem do assentamento de Tal al-Baid, descoberto em 1919, um marco que nos permitiu vislumbrar os primeiros passos dessa civilização. Imagine um vale fértil, irrigado pelos rios Tigre e Eufrates. Foi nesse berço da civilização que as primeiras cidades-estados sumérias começaram a surgir. Em 5.400 a.C., Eridu foi fundada, uma cidade que os próprios sumérios consideravam a mais antiga do sul da Mesopotâmia. Eles acreditavam que Eridu era o local onde sua civilização havia sido trazida à luz pelo deus Enki, o deus sumério da água. Uma crença que faz todo sentido, pois foi ali que os sumérios desenvolveram sistemas de irrigação revolucionários, que transformaram a terra árida em campos produtivos, permitindo o surgimento de assentamentos urbanos permanentes. O período Ubaide também nos legou uma cerâmica pintada de alta qualidade, um estilo distinto que se espalhou por toda a Mesopotâmia e até pelo Golfo Pérsico, um sinal de uma cultura florescente e com alcance surpreendente para a época. Por volta de 5.000 a.C., outra cidade crucial foi erguida, Uruk, e em 4.100 a.C. O período Uruk teve início, nomeado em homenagem a essa cidade que se tornaria a mais importante de seu tempo. Foi aqui que a vida urbana, como a concebemos, realmente se desenvolveu. Os sumérios, um povo profundamente espiritual, acreditavam em múltiplos deuses. Os Anunnaki, cada cidade era um centro religioso, com um zigurate imponente dedicado ao seu deus padroeiro e era governada por um rei sacerdote, uma figura que unia o poder terreno ao divino, intimamente ligado aos ritos religiosos locais. Curiosamente, enquanto a vida urbana florescia, a arte da cerâmica pintada declinava, cedendo espaço ao cobre, que ganhava popularidade, e aos selos cilíndricos, pequenas obras de arte usadas para fazer impressões em argila úmida. Ainda no período Uruk, por volta de 3.800 a.C., a cidade de Ur foi fundada, destinada a se tornar uma das mais importantes da Suméria. A vasta rede de canais e rios do sul da Mesopotâmia facilitou o transporte de mercadorias, impulsionando o crescimento de inúmeras cidades, muitas delas com populações que superavam os 10.000 habitantes. Uruk, em particular, tornou-se a primeira ultra-urbana do mundo, com mais de 50.000 habitantes. Foi nessa época que o uso de trabalho escravo começou a se disseminar nas cidades sumérias, um aspecto sombrio, mas real, de seu desenvolvimento. No final do quarto milênio, a Suméria já estava dividida em várias cidades-estado independentes, cada uma com sua própria identidade e ambições. Então, por volta de 3.100 a.C., entramos no período Gendenacer, sua marca registrada, uma cerâmica com designs geométricos e figurativos que representavam árvores e animais. Um testemunho da criatividade suméria. Mas o Gendenose é ainda mais famoso por ser uma das etapas formativas da escrita cuneiforme, o sistema de escrita mais antigo conhecido no mundo. As tábuas de argila mais antigas, datando do final do quarto milênio a.C., foram encontradas em Uruk, revelando uma sociedade que já registrava seus feitos, suas leis e suas crenças. Edifícios centralizados desse período sugerem que os assentamentos eram altamente organizados, com uma administração central que regulava todos os aspectos da economia. Um vislumbre de um estado nascente, com uma complexidade surpreendente. O cenário muda drasticamente por volta de 2.900 a.C., com o início do período Dináquio inicial na Mesopotâmia. Esse é um período envolto em mistério, talvez até mítico para a Suméria. Um texto antigo em sumério, a lista dos reis da Suméria, elenca os reis desse período, mas com reinados que duraram milhares de anos, misturando história e lenda de forma inextricável. Foi nessa época que ocorreu uma inundação devastadora, um dilúvio sumério que submergiu cidades como Shuruppak, Ur, Uruk e Legesh. Alguns estudiosos acreditam que essa catástrofe pode ser a base do mito de criação sumério, o Gênesis de Eridu. Datado de 1600 a.C., a narrativa conta que os deuses, furiosos, enviaram o dilúvio para destruir a humanidade, mas Enki, o deus da água, avisou Ziusudra, o governante de Shuruppak, para construir uma grande arca,
e preservar a vida. Uma história que ressoa em muitas culturas, não é mesmo? Em 2800 a.C., a primeira dinastia de Uruk teve início. Um poema épico dessa era, a Epopeia de Gilgamesh, narra as façanhas lendárias de Gilgamesh. Um possível rei histórico de Uruk, as fronteiras entre o mito e a realidade se tornam tênues, mas a riqueza cultural é inegável. Por volta de 2600 a.C., a primeira dinastia de Ur ascendeu ao poder, como Escalando sendo o primeiro rei de Ur, registrado arqueologicamente. A história suméria é uma tapeçaria de ascensões e quedas. Por volta de 2525 a.C., uma guerra por disputas de fronteira irrompeu entre as cidades-estado de Lagesh e uma considerada por muitos a primeira guerra registrada na história da humanidade. Um conflito que nos mostra a natureza humana, imutável em sua busca por poder e território. Os séculos seguintes viram a Suméria ser governada por outras importantes dinastias, mas a hegemonia suméria não duraria para sempre. Em 2334 a.C., teve início o período acadiano. Sargão I, o rei da cidade de Acádia, fundou o Império Acadiano, o primeiro império da história, e deu início à conquista da Suméria. Os sumérios ficaram sob o domínio acadiano até que o império começou a perder controle. Em 2260 a.C., com o estabelecimento da dinastia de Leg, a instabilidade aumentou, e em 2193 a.C., os Gútios, um povo das montanhas, começaram a estabelecer seu controle sobre algumas cidades sumérias, expandindo seu domínio com a queda do Império Acadiano em 2154 a.C. Mas a Suméria não estava pronta para desaparecer. Em 2112 a.C., o rei Urnamo estabeleceu a terceira dinastia de Ur, também conhecida como Império Neo-Sumério. Este foi um período de renascimento sumério, com o império assumindo o controle sobre toda a civilização. Por volta de 2100 a.C., o Sei Código de Urnamo foi estabelecido, considerado o Sei Código de Leis mais antigo do mundo, uma prova da sofisticação jurídica e social dos sumérios. Os reis da terceira dinastia de Ur supervisionaram vastos projetos estatais, incluindo complexos sistemas de irrigação e agricultura, transformando o império em um estado burocrático altamente centralizado. Uma enorme força de trabalho era empregada na agricultura, na irrigação, colheita e semeadura. A produção têxtil, especialmente de roupas de lã e linho, era vital, gerenciada pelo Estado e empregando homens, mulheres e crianças em grande escala. O comércio era a força vital da dinastia de Ur, garantindo a riqueza e o bem-estar do império. O Golfo Pérsico era uma rota comercial crucial, trazendo matérias-primas como metais, madeira, marfim e pedras semipreciosas. Os textos sumérios eram produzidos em massa, e a língua suméria evoluía, enquanto a cultura florescia em diversas formas de arte. Em 2030 a.C., Ur havia se tornado a maior cidade do mundo, com cerca de 65 mil habitantes. Mas, como todas as grandes civilizações, a Suméria também enfrentaria seu declínio. Em 2004 a.C., a terceira dinastia de Ur foi destruída pelos Elamitas. Uma rivalidade feroz surgiu entre as cidades de Lhasa, mais influenciada pelos Elamitas, e Izin, sob a influência dos amorreus, um antigo povo semita. Em 1894 a.C., os amorreus estabeleceram a primeira dinastia babilônica, e a partir de 1792 a.C., com o início do governo do rei Hammurabi, os semitas prevaleceram na Mesopotâmia. A língua e o nome Suméria caíram no esquecimento, obscurecidos pela ascensão de novos impérios. No entanto, a influência suméria na Babilônia e nas culturas subsequentes da região foi inegavelmente profunda. O sumério continuou a ser usado como língua sagrada, cerimonial, literária e científica na Mesopotâmia até o primeiro século depois de Cristo. Um legado silencioso, mas poderoso, que moldou civilizações por milênios. A história da Suméria é um mistério desvendado através de tábuas de argila, ruínas e lendas. É a crônica de uma civilização que do nada criou os pilares da nossa própria existência. Eles nos mostraram o que é ser humano, em toda a sua complexidade, genialidade e, por vezes, brutalidade. Refletir sobre a Suméria e entender que, mesmo em tempos remotos, a humanidade já buscava organizar-se, inovar e deixar sua marca indelével no tempo. Se você se sentiu instigado por essa viagem ao passado e quer continuar desvendando os segredos das civilizações antigas, não hesite, compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também se interessam por história. E se quiser ir além, tornando-se um apoiador do Crônicas Antigas, considere se tornar um membro do canal, basta clicar no link na descrição ou acessar a página inicial. Sua participação é fundamental para que continuemos a trazer essas crônicas envolventes e educativas. Um abraço e até o próximo vídeo, onde desvendaremos mais um enigma do tempo.